Vamos abrir o livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Louvado seja Deus. E vamos ler o livro de Apocalipse. Eu pedi para o irmão João, Francisco, se você puder acender essa luz aqui, querido, tá bom? Eu acredito que a palavra de hoje ele vai dar um norte para nós, uma direção sobre as nossas características como filhos de Deus. Amém? Você quer que eu repita de novo ou vocês entenderam o que eu falei agora? Eu creio que hoje Deus vai dar um norte em nossas vidas, uma direção, para que nós entendermos quem somos nós, filhos de Deus. Amém. Nós temos características de filho de Deus, filho de Deus, do povo escolhido, de uma nação que foi tirada de uma nação, que é a igreja. Amém? Amém. Que a palavra de Deus diz que nós somos a nação eleita, o sacerdócio real. Amém, igreja? Amém. Então a gente vai começar hoje fazendo essa leitura no livro de Apocalipse, capítulo 2. Louvado seja Deus. A partir do versículo 18. Tá certo? Vamos então ficar de pé hoje. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé. É uma forma também de a gente estar dando reverência à palavra. Não é porque a gente fica de pé, mas é uma forma que a gente convoca a igreja. E diz assim a palavra: E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti, repita comigo, tenho contra ti, até aí, o tolerares que Jezabel, mulher, que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria, e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama sobre os que adulteram com ela. Virá grande tribulação, se não se arrependerem das tuas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, versículo 24, eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, diga Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos porei, mas o que tendes, retende até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pode sentar, amados. Que o Espírito Santo de Deus possa estar dando no coração de cada um aqui a revelação da palavra. A revelação daquilo que o Senhor hoje separou para mim e para você, uma parte desse pão que está descendo hoje aqui do céu para nossas vidas. Amém, igreja? Amém. Eu vou repetir. Que o Espírito de Deus conceda a mim e a você a parte do pão que ele está derramando hoje aqui, para cada um que veio hoje
faminto e desejoso de conhecer mais a palavra de Deus. Que você saia daqui hoje nutridos, fortalecidos, entendendo, aleluia, entendendo o propósito de Deus na vida de cada um de vocês. Vocês acreditam que Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês? Amém. Vocês acreditam? Que vocês não vieram do acaso? Vocês acreditam que vocês não vieram do nada? Vocês acreditam? Amém? Amém. Que vocês estão aqui porque Deus tem um plano na vida de vocês? Ele tem um propósito? Vocês creem nisso? Vocês acreditam nisso? Amém. Então preste bem atenção. Eu quero falar um pouco hoje de batalhas que nós enfrentamos no dia chamado hoje. Nós enfrentamos um tempo muito difícil, um tempo aonde, no livro de Timóteo, vamos abrir Timóteo, deixa guardado aí, deixa o livro de Apocalipse guardado. Vamos ver o tempo que nós estamos vivendo hoje, livro de Timóteo. Eu vou pedir que você me acompanhe hoje aqui, tá? Se você tiver dificuldade, que o irmão possa estar ajudando o outro aí, para que a gente possa estar marcando essas passagens bíblicas e depois a gente meditar com mais precisão em casa, tá bom? Então vamos agora ler o livro de Timóteo, no capítulo 3, 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 3. Eu confesso a vocês, irmãos, que esta palavra, por esses dias, enfrentei muita batalha para chegar aqui, para transmitir para vocês hoje, para transmitir para nós essa palavra, amém? Tive muita batalha, mas batalha é sinônimo de vitória. Pastor, como é que vai ser a minha vitória? Toda vitória tem que chegar a uma batalha. E na batalha, a palavra de Deus diz, não somos nós que pelejamos. Quem peleja, quem guerreia por nós, é o Senhor dos Exércitos. Amém. Alguém está me entendendo isso? Aleluia. Quem é o Senhor dos Exércitos? Deus. Amém. Quem é esse Deus, pastor? É o Criador de todas as coisas. Que criou os céus, que criou a terra e que tudo que nela há. É nesse Deus que nós estamos falando aqui hoje. É o Todo-Poderoso. Aquele que diz na palavra dele, João 3,16, que ele amou a cada um de nós de tal forma que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê no Filho não morra, mas tenha vida eterna. A irmã aqui orou e falou sobre isso, que nós estamos tendo realmente uma batalha, e cada dia que vai se passando, a tendência é ela ficar maior, mas sabemos que em meio às batalhas, nós temos um general de guerra. Quem é esse general de guerra? É o Senhor Deus. Amém, irmãos? Então veja, eu li agora Apocalipse, vamos agora em 2 Timóteo, no capítulo, 2 Timóteo capítulo 3. Aleluia. Vocês estão comigo? Amém. Louvado seja Deus. 2 Timóteo. Aleluia, Pai. No capítulo 3. Aleluia, Deus. A partir do versículo 1 até o versículo 6, eu estou querendo que você me ajude aqui a entender o tempo que nós estamos vivendo hoje. O tempo onde nós estamos passando por vários desafios e onde esse tempo ele não pode ser desprezado e perdido. Esse tempo que o Senhor está mostrando para nós hoje, ele tem que ser, nós temos que nos apropriar desse tempo, tempo de Deus na nossa vida, amém? Então, 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, a gente vai aqui verificar o tempo que nós estamos passando hoje. O momento que nós estamos vivendo hoje como igreja. Igreja significa o povo que foi chamado para fora. Fora do mundo, estando no mundo, mas não sendo mais do mundo. Amém, igreja? Amém. Nós somos do Senhor. O Senhor nos chamou, o Senhor nos separou para Ele. Por que Ele fez isso? Porque eu e você tomamos uma decisão de seguir ao Senhor. Amém? Ao Senhor, o dono da nossa vida, o autor e consumador da nossa fé. Alguém está me entendendo? Amém. Louvado seja Deus. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, louvado seja Deus. Diz assim a palavra: sabe, porém, isto, que nos últimos dias
Os últimos dias são hoje, viu? Alguém está me ouvindo? Amém. Que nos últimos dias, aleluia, Deus, sobrevirão tempos trabalhosos. Aliás, está escrito aqui tempo de facilidades, tempos trabalhosos. Alguém está me ouvindo? Amém. Me acompanhe na leitura. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros, para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Destes, afasta-te. Porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levados de várias concupiscências. Até aí. A gente vai ler muita palavra de Deus hoje. Alguém está me ouvindo? Amém. O que é que tem a ver Tiatira, Apocalipse 2, com a leitura de Timóteo? Para melhorar mais, vamos aí mesmo no capítulo 4 de 2 Timóteo. E vamos ver aqui ainda mais um pouquinho o que a palavra de Deus diz. Me acompanhe. Vá marcando para estudar em casa, amém? Vá marcando para poder meditar mais em casa. Porque é muito alimento e a gente tem que digerir ele todinho. Amém, igreja? Retendes o que é bom. Ides e retendes o que é bom. Amém? Capítulo 4, versículo 1 diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Alguém está ouvindo? Amém. Que pregues a palavras, instes a tempo e a fora de tempo, redaga-as, repreenda, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrios. Olha para o teu irmão e diga assim: seja sóbrio. Ei, acho que você não entendeu ainda. Olha para ele, olha, o olhar de filho de Deus, olhe para ela e diga assim: seja sóbrio. Sóbrio significa não ser contaminado pelas palavras humanas. Amém, igreja? Não ser influenciados por palavras que não vêm de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2 diz que os espirituais, eles vão entender as coisas espirituais, mas os naturais não vão entender as coisas espirituais. Os espirituais, eles vão entender as coisas espirituais. Alguém está me entendendo? Amém. Porque nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo aqui? Levanta a mão. Quem tem a mente de Cristo? Amém. A palavra afirma que nós temos a mente de Cristo. Por que a mente de Cristo, pastor? Porque a mente de Cristo, quando nós temos a mente de Cristo, ela não vai ser corrompida. Ela não vai ser levada por qualquer vento, por qualquer palavra, por qualquer influência. E é disso que eu quero falar hoje. No livro de Apocalipse 2, tudo que nós lemos até agora, o que é que tem a ver com Apocalipse 2? Tudo. Tudo, irmãos, preste bem atenção, que nós temos que entender uma coisa. A nossa influência é a palavra de Deus. Alguém concorda comigo? Amém. A nossa influência é a sã doutrina. Alguém concorda comigo? Amém. A nossa influência é Cristo. Amém, igreja? Amém. A nossa influência é Cristo. Se tiver alguma coisa que está fora de Cristo, então alguma coisa está errada. Aí o que pode acontecer é o que nós lemos aqui agora.
Mas preste bem atenção, nós estamos vivendo um tempo onde o povo que vem para Deus, ele está sendo, às vezes, não sendo identificado como o povo de Deus. Eu não estou dizendo que todo mundo é assim. Eu estou dizendo que nós estamos vivendo um tempo assim. Amém, irmãos? Amém. Muitos de nós não conseguimos ser identificados pelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus como filhos de Deus. A palavra de Deus diz que nesse tempo as pessoas, os filhos das trevas, são mais prudentes do que os filhos da luz. Então preste bem atenção. Nós temos que ter toda a diligência nesse tempo, toda a cautela, todo cuidado. Tiago fala que tudo que vem de Deus, tudo que vem do alto, é perfeito. Amém, igreja? Tudo que vem de Deus é perfeito. Ele diz na palavra, e Tiago diz que o que vem de Deus, ele é perfeito, o que vem do alto é perfeito. Não vai haver nenhum tipo de mudança e nenhuma sombra de variação. Amém? Então preste bem atenção que Deus, ele é imutável. Deus, ele não muda. Deus, dos atributos de Deus é que ele é imutável. O que é imutável, pastor? Aquilo que não muda. Aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Deus não muda. Então, a gente verifica aqui. Voltamos agora ao livro de Apocalipse 2. Me sigam. E o Senhor, ele quer renovar essa verdade em nós. Renovar a luz dele em nós. Renovar a palavra que prevalece em nós. Não é a palavra do pastor, não é a palavra do irmão, mas é a palavra de Deus que tem que prevalecer em nossas vidas. Amém, igreja? Preste bem atenção. Vamos parafrasear um pouquinho esse texto, porque precisa correr um pouquinho ainda para a gente entrar no Antigo Testamento, para poder entender esse processo aqui que a gente está lendo. Aqui nas cartas de Apocalipse, essas cartas, eu vou explicar para vocês quem mandou escrever essas cartas, quem deu ordem para ser escritas essas cartas, foi Jesus Cristo. Jesus, depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou, depois que aproximadamente 40 dias ressuscitado na terra, ele sobe ao céu, porque ele está à direita do Pai. Não tem outro que está à direita do Pai. Amém, irmãos? Amém. Jesus, na sua magnitude, na sua soberania, como Deus, não mais como homem, Jesus, ele lá de cima, ele dá uma ordem para um homem chamado João, aquele que era um dos apóstolos de Cristo. Amém? Amém. Ele dá uma ordem para João. João, um dos apóstolos. João está agora num lugar chamado Patmos, ilha de Patmos, onde ficava essa região, na região da Turquia. Antigamente era conhecida como Ásia Menor. Então naquela região, ali atualmente Turquia, era a região da Ásia Menor. E Jesus, lá do céu, porque ele é Deus, ele é soberano, ele dá uma ordem para João, o apóstolo, ele já estava velhinho, ele vai para a ilha de Patmos e Jesus fala, João, ele arrebata João, porque humanamente falando, ele não conseguiria fazer aquilo. Humanamente falando, a gente não vai conseguir chegar ao céu. Amém? Amém. Humanamente falando, a gente não vai conseguir dar um passo se não for pela verdade de Deus, se não for pela luz que ele estabeleceu para mim e para você na nossa vida. Então, Jesus, ele escreve. E ele manda João Batista escrever, inspira ele para escrever. E João, ele vai escrever nas cartas, chamadas cartas de Apocalipse. E essas cartas foram 7 cartas que Jesus mandou escrever para 7 igrejas que estavam ali na região da antiga Ásia Menor, atualmente Turquia. Amém? Amém. Então, quando Jesus dá aquela ordem para escrever, ele vai escrevendo a primeira carta para uma igreja que estava, a igreja de Cristo, que estava naquela região. Éfeso. A segunda carta, Esmirna. Terceira, Pérgamo. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia.
E Jesus vai falando para João, escreveu a carta para ser entregue ao anjo da igreja. Você sabe o que é o anjo da igreja? É o pastor da igreja. Aquele que vai dar conta de cada um de vocês, que estiver sob a tutela e sob a guarda e sob o aprisco daquele líder que está cuidando de vocês. Naquele grande dia, Hebreus diz que o pastor irá prestar conta das suas ovelhas ao Senhor. Por isso que Hebreus diz para a igreja orar pelos pastores. Ore pelos seus pastores, pelos seus líderes. Porque naquele grande dia, ele irá dar conta de vocês. Não vai ser nem A, nem B, nem C, nem D. Vai ser aquele que está sobre a tua vida, liderando a sua vida, pastoreando o seu coração e pastoreando a sua vida com Deus. Alguém está me entendendo? Amém. Então Jesus, ele vai lá, fala com João, escreve para o anjo da igreja de Éfeso. Aí ele vai explicando tudo o que está acontecendo, porque ele é soberano, ele sabe todas as coisas de mim e de você, e ele fala lá, e ele escreve. E ele entrega a carta para a igreja de Éfeso. A primeira carta foi Éfeso. Depois Esmirna. Depois a terceira carta para a terceira igreja. E todas as cartas. Jesus sempre mandava se reportar aquela carta para o líder da igreja, para o pastor da igreja, para o anjo da igreja, porque existe uma responsabilidade, existe uma carga de responsabilidade, de unção derramada sobre um líder que cuida das ovelhas de um aprisco. E eu não estou aqui para brincar com Deus. Eu não estou aqui brincando de Deus. Eu estou aqui porque Deus confiou sobre a minha vida essa responsabilidade. E eu vou até o final. Amém, igreja? Amém. Eu vou até o final. Porque eu sei o Deus a quem eu creio, a quem eu confio. Então, quando chegou na quarta, na igreja que nós vemos agora, de Tiatira, preste atenção, irmão, veja comigo. Versículo 18, capítulo 2. E aí, João está escrevendo ali de Pátimos, a carta, e Jesus faz assim, olha, João escreve aí, e ao anjo da igreja de Tiatira, ao anjo significa o pastor da igreja, escreve isto e diz, o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Então quem é chamado Filho de Deus? Jesus. Que tem os olhos como chama de fogo. Está entendendo? E os pés semelhante ao latão reluzente. Aí Jesus está dizendo lá do céu para escrever, para avisar o pastor da igreja. Olha, diga para ele que eu conheço as obras dessa igreja. Me acompanhe, gente, leia comigo. Eu conheço, versículo 19, eu conheço as tuas obras. E a tua caridade, o teu amor. E o serviço dessa igreja. E a tua fé. E na paciência. E a tua paciência. Olha só. E que tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti, Jesus falando. Jesus é contra a coisa errada. Alguém está me ouvindo? Amém. Mas tenho contra ti. Alguém tem contra ti. Vamos avisar a igreja. O tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine a enganar os meus filhos, a mim, o povo desse aprisco, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Pastor, o que é isso? Aqui não está dizendo que nesse momento aquela igreja, aquele tempo que as 7 cartas viviam, as 7 igrejas estavam ali destacadas, tinha muito mais igrejas. Aquilo ali é para a gente lembrar que a mesma coisa que está acontecendo naquele tempo, está acontecendo também no tempo de hoje nas igrejas. Estou dizendo que é aqui na igreja. Nas igrejas, amém? Amém. Então, o que Jesus está identificando para poder chamar a atenção daquela igreja, estava identificando que existia um espírito de manipulação, um espírito de influência, de mentira, de calúnia, de perseguição contra aquela igreja.
Jesus estava falando, não foi para a ovelha, não foi para a outra ovelha, Jesus estava mandando um recado para o pastor. E se Jesus está falando isso comigo, eu tenho que agir. E se Jesus está falando com o meu, como pastor, eu tenho que tomar as devidas providências. Aleluia a Deus. Porque eu não quero, olha o que Jesus fala, olha o que está acontecendo. Eu vou explicar a vocês o que é esse espírito, o que é que ele faz. A gente vai ainda na Bíblia explicar algumas coisas, algumas obras do espírito de Jezabel nas igrejas. Jezabel significa, Baal é príncipe. Você sabe o que é Baal? Baal significa o diabo. Você sabe o que significa Jezabel? Também a palavra Baal vive. Está dizendo, o diabo vive. O significado da palavra da dona Jezabel. Ele vive. Então preste bem atenção, que quando Jesus exorta a igreja, exortar é chamar a atenção, amém, igreja? Chamar a atenção não é para destruir a gente. Chamar a atenção é para consertar aquilo que está errado entre nós. Alguém está me entendendo? Amém. Chamar a atenção, exortar, significa, porque veja, qual é o propósito da profecia? 1 Coríntios capítulo 14, se eu não me engano, versículo 10, alguma coisa assim, a gente vai ler depois. A profecia tem o objetivo de edificar, de exortar e de consolar. Se sair disso, é procedência do maligno. Amém, igreja? O objetivo da profecia é edificar, chamar a atenção e consolar. E não é matar. Amém? Então veja que Jesus fala que ele conhece as tuas obras. Estão comigo na palavra? Apocalipse 2, versículo 20, Jesus está falando, mas eu tenho contra ti, pastor, e esta igreja. Eu vou ser mais assim claro. Porque você está tolerando Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina a enganar os meus filhos, as minhas ovelhas que estão aí, para que se prostituam e comam dos sacrifícios de idolatria. E dê-lhes tempo. Aí já está falando. E dê-lhe tempo para que se arrependesse a sua prostituição e não se arrependeu. Eis que porei numa cama e sobre os que adulteram. Então veja a consequência. Ele está dando um aviso e está dizendo conserta o que está errado. Amém, igreja? Conserta o que está em falta com Deus. Conserta aquilo que não está agradando a Deus nessa vida. Só que esse espírito de Jezabel, ela vai tentar atacar alguns pontos na igreja. Eu consegui identificar alguns pontos que Jezabel, esse espírito, aqui não é a Jezabel literalmente falando. A Jezabel, literalmente falando, era aquela pessoa lá de 2 de Reis, a gente vai ler agora, abre a 1 de Reis, aliás, 1 de Reis, porque estava existindo esse ataque na igreja com esse espírito de Jezabel. Vamos lá? O que estava acontecendo? Qual era o alvo? Qual era um dos alvos? Qual eram alguns dos alvos que Jezabel, esse espírito de Jezabel, que tipifica o próprio Satanás? Sabia disso? Que significa a figura do adversário. Porque veja, quem é contra Deus é a favor de quê? Satanás. Pronto. Quem é contra a luz é a favor das trevas. Quem é contra a verdade é a favor da mentira. É justamente isso que a gente vai entender. Então veja que 2 de Reis, vamos lá, 1 Reis capítulo 18, 1 Reis capítulo 18, Primeira Reis, capítulo 18. A gente vai ver algumas características de que forma esse espírito quer manipular a igreja, manipular a obra de Deus. Entendeu?
Então, 1 Reis 18. Versículo 4. Amém? 1 Reis 18, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, repita comigo, Jezabel, destruindo os profetas do Senhor. Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Diga pão e água. Pão representa Jesus. Água significa água da vida. Amém, irmãos? Preste bem atenção. O que estava acontecendo aqui nesse momento, porque Jesus ele fala lá em Apocalipse, colocando essa figura, essa pessoa do Antigo Testamento, lá em Apocalipse 2, dizendo que a igreja de Tiatira estava tolerando o espírito de Jezabel. Porque Jezabel, ela foi a esposa de um rei. Jezabel, ela foi esposa de um rei de Israel. O nome desse rei chamava-se Acabe. Alguém está me entendendo? E Jezabel, ela é aquela pessoa que, ao invés do rei tomar uma posição, ela ia na frente e fazia as coisas. Ela ia à frente e não consultava o esposo. Ela mandona, autoritária. Ela que estava com a verdade. Então ela ia resolver as coisas. E Acabe, o rei Acabe, terminava agindo de uma forma errada. Preste bem atenção, irmãos. Olha o que diz o texto. Quem foi que estava assistindo os profetas? Quem foi? Esse espírito de Jezabel, porque ela destrói profetas. Preste atenção numa coisa. Jezabel ensinava adequação ao mundo. Jezabel dizia, olha, isso não está errado não, você pode fazer. Isso aí não tem problema, não faça, que besteira, depois você pede perdão. Peque mesmo. Fique fazendo isso mesmo. Não, você está certo. Não, que besteira. Jezabel, ela vem e ensina o universalismo, o liberalismo. Ela vem e ensina o iluminismo. Tudo que é isso, ela vem ensinando, influenciando aquilo que não estava de acordo com a palavra de Deus. Então a gente vê, a Jezabel sempre vai influenciar a igreja para viver dentro de um sistema mundano, de um sistema sujo, de um sistema da mentira, da hipocrisia. Uma das áreas que Jezabel ela atacou foi essa área dos profetas, porque profecia, irmãos, ela tem que ter verdade. Amém? Então, um ataque que ela fez na igreja, no povo de Deus, foi o ataque da verdade. O diabo não gosta da verdade. Então, ela tinha que detonar aqueles que traziam a verdade de Deus. Irmãos, nós não estamos mais num tempo de ignorância. Nós estamos num tempo de luz e não de trevas. Você já saiu da treva, você está na luz hoje. Você tem que entender o que é discernir, o que é treva e luz. Então Jezabel, o primeiro ataque que ela fazia, ali uma das obras que ela fazia para manipular a igreja, o povo de Deus, era na mentira. Ela tentava distorcer a verdade. Ela tentava manipular a verdade. Enquanto as pessoas hoje ficam manipulando a verdade, ficam dizendo que isso é certo, que isso está correto, e quando você vai ver na palavra de Deus, isso está errado. Eu não sei se vocês sabem, até para a mentira existe um pai. Sabia disso? Jesus fala que o pai da mentira é o diabo.
Lá em Mateus ele diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus falou assim: mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Alguém está me entendendo? Então o espírito de Jezabel, uma das áreas que ela vai atacar na obra do Senhor é a verdade. Ela vai distorcer a verdade. Ela vai ali tentar matar aqueles que querem andar na luz, aqueles que querem andar dentro do princípio de Deus, aqueles que querem andar temendo a Deus, não perdendo o sentido do caminho que foi estabelecido para a vida de cada um. Que caminho é esse, pastor? Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. É esse caminho que nós temos que seguir. O caminho de Cristo. A verdade é uma pessoa. Sabia disso? E é justamente isso que Satanás tenta, com seus ardis, destruir a igreja, destruir o povo de Deus. Então, uma das primeiras ações de Jezabel é atacar a unção profética. Como nós lemos aí em 1 Reis 18:4, ela tentou destruir ali todos os profetas de Deus, homens que levavam a verdade, homens que viviam na verdade. Aleluia! Irmãos, nós às vezes temos pessoas que dizem assim: minta aí de outra forma, não fale isso agora não, não diga isso não, porque é verdade. E aí, mas não tem problema não, é só um improviso. Jezabel ensina isso, a gente mentir. Jezabel, ela atacava a igreja. Nessa igreja de Tiatira, ela é uma das áreas que ela roubava, que é a unção profética. Porque na unção profética existe o que? A verdade. Jesus é a nossa verdade, irmãos. Então, de todas as formas, ela queria matar todos o que? Os profetas. E um dos profetas que ela tinha muito ódio chamava-se Elias. Porque era um homem temente a Deus. Um homem que tinha vida com Deus, que tinha compromisso com Deus, que tinha seriedade com Deus, que tinha seus limites, mas buscava a Deus. Um homem que vivia na verdade. Irmãos, você é filho de Deus? Amém. Você é filha de Deus? Amém. Então vamos viver na verdade. Não vamos aceitar mentira. Não vamos concordar com a mentira. A mentira do jeitinho. A mentira do arrumadinho não vai resolver nossa vida. Essa mentira não pode prevalecer sobre a igreja. É uma das obras que Satanás, que o espírito de Jezabel, ela infiltra para tentar pegar o povo de Deus para viver na mentira. E a palavra de Deus diz que nós temos que andar na luz. Porque onde tem luz, as trevas têm que pedir licença. Vou repetir. Aonde tem luz de Deus na nossa vida, as trevas têm que bater em retirada. As trevas têm que ir embora. Porque só fica na mesa quem quer ficar na luz. Como Jesus fez naquela ceia. Jesus reuniu os apóstolos para ceiarem. Estabelecer agora, dizer assim: olha, a lei é santa, mas agora eu sou a graça. E é através da minha vida, Jesus dizendo mais ou menos, é através de mim, é através do meu sacrifício, que vocês terão uma vida eterna. E eles juntam todos os homens ali na mesa para fazer aquela ceia. E diz a palavra de Deus que uma daquelas pessoas que andava com Jesus, que fazia obra com Jesus, que curava cegos, coxos, mudos, endemoniados, junto com Jesus, fazia obras, irmãos. E ele era missionário. Jesus enviava ele junto com os outros. Mas naquela hora, ele saiu da mesa. Sabe o que Jesus falou? O que tendes para você fazer, vai e faz depressa. Quem foi esse? Judas. Esse espírito de Jezabel, ela quer sempre manipular as coisas, maquiar, uma mentira parecendo verdade, mas tem hora que ela não resiste. Se você permanece na verdade, quem vai sair é a mentira.
que vai embora é a mentira. Alguém está me ouvindo? Amém. O que vai prevalecer é a verdade. E nós hoje estamos na verdade, vivemos a verdade. Nós não vamos aceitar mentira em nossas vidas. Nós não vamos aceitar mentira em nossas casas. A mentira no nosso relacionamento. Nós vamos, aleluia, lutar contra a mentira. Aleluia. Dando lugar à verdade. Dando lugar à verdade. Porque um dos esquemas de Jezabel era esse. Uma das áreas que ela atuava era justamente destruir a verdade. Destruir a sinceridade do povo de Deus. Destruir aquilo que as pessoas estavam fazendo com coração sincero. E esse espírito não para por aí. Primeira coisa que ela vai atacar é a verdade. A verdade que liberta. Jesus falou, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Às vezes está acreditando mais na verdade da pessoa, do que ela está falando, do que em Jesus. E a gente vai ver por que ela faz isso. Esse espírito faz isso na igreja. Com as pessoas, com as ovelhas, com os irmãos. E se você não tiver discernimento, claro, você termina sendo levado para esse sistema de Jezabel. Você termina ficando igual a ela. Você termina indo para um lugar que não é o lugar do céu, mas é o lugar onde foi Jezabel, onde ela foi. Para onde ela foi? Você quer ir para lá? Porque a escolha é individual. Então preste bem atenção, irmãos. Preste bem atenção. Que a primeira área que ela atacou foi a unção profética, porque na unção profética existe a verdade. Na unção profética permanece a verdade. Sabe por quê? Porque a mentira, ela conforta. A mentira, ela fica massageando o nosso ego. Ela vai deixando a gente mais confortável. Não, que me interessa. Não, faço não, irmã. Não, que nada. Não, isso é minha. Não, isso não é verdade. Não acredito nisso, não. Vai te influenciando. Satanás não tem pressa de jogar você no inferno. Satanás, ele é cauteloso. Ele tem um sistema dele, no reino espiritual, que tudo ali é bem estruturado. Por isso que ele tem principados, ele tem potestades, ele tem príncipes que governam as regiões celestes para poder tentar destruir a mim e a você como igreja. Mas nós somos lavados e nós somos remidos pelo sangue de Jesus. E o que desfaz a mentira de Satanás, o que derruba a mentira de Satanás, o que desfaz as trevas é o sangue de Jesus que está sobre nossas vidas. Se você tem o sangue do sangue de Jesus na sua mente, no seu coração, no seu caminho com o Senhor, Satanás não vai prevalecer sobre a mentira dele. Amém. Alguém está entendendo? Amém. Vamos continuar. Ele faz isso, ele quer massagear nossos egos. Não, irmã, que nada. Não tá jóia assim, não. O pastor está fora. O pastor é cafona, irmã. Não, que besteira. Não. Vai mesmo. Que é isso? E se o pastor fala, não liga não, que nada, não dê atenção, não dê atenção antes da igreja, não dê ouvido a ele, não, nós estamos certas, nós estamos certos, não, vamos por aqui, e aí você vai vivendo isso. O esquema de Jezabel é assim, ela vai filtrando na igreja, ela vai perdendo o pudor, ela vai filtrando, como é que se diz? Pornografia, ela vai filtrando adultério, ela vai filtrando mentira, esse sistema imundo e porco de Jezabel, ela vai construindo no coração do povo de Deus essas áreas, que chega uma hora que a pessoa já ficou tomada, terminou a mentira, prevalecendo sobre a verdade. E se você chegou hoje com o coração assim, eu profetizo sobre a tua e a minha vida, que hoje, a partir de hoje, essa mentira não vai ficar mais no seu caminho. Essa mentira não vai prevalecer mais sobre a sua vida, querendo massagear o teu ego, querendo fazer uma rodinha para encher, massagear o seu coração. Quem enche o nosso coração é o Espírito Santo de Deus, igreja. Amém. Atenção. Então esse espírito de Jezabel, uma das primeiras coisas que ela quer fazer é destruir a verdade.
A verdade que liberta. A verdade que transforma, que Jesus é a verdade, que é uma pessoa. Então ele vem e vai tranquilizando você. Ai, olha o que o irmão fez. Aí depois ela começa a inventar coisa que não existe do irmão, para botar você contra o irmão. Bota você contra o irmão, bota você contra até o marido, contra a esposa, contra o filho, bota você contra o colega, bota você contra o pastor, bota você contra tudo, e chega uma hora você diz, não, ela está certa. E quem está certo é Deus. É verdade mesmo, irmã, é isso mesmo. É por isso que eu vou cair fora. Eu vou com você, estou contigo e não abro, Gesa. Muitos fazem isso. Sabe por quê? Sabe qual é a segunda característica? Vamos aqui ler. Uma das características que ela faz, que ela manipula, ela vai construindo ali um sistema no coração da gente, irmãos, para poder, aqueles que estão mais ainda ali, você quer ver uma coisa? É que a pregação era para ser 5 horas de relógio hoje, irmãos. No mínimo, para vocês entenderem tudo, mas vai caber aquilo que Deus permitir. Amém? Então veja, a primeira obra foi essa, ela luta contra a verdade. Ela vai massageando o ego, ela vai infiltrando, ela vai dando sugestões, ela vai colocando um contra o outro, ela vai ali criando todo um sistema bem montado. A segunda ação de ataque, ela pega você em alguma fragilidade, para dizer tudo que você fez foi em vão. Ela pega você na sua fragilidade para dizer que tudo que você fez para Deus, que tudo que você fez para o Senhor até o momento foi em vão. Alguém está me ouvindo? Amém. Onde está isso, pastor? 1 Reis 19. Aleluia. Olha só. Irmão, não ignore o poder de Satanás. Não ignore o poder de Jezabel. Não ignore o sistema de Jezabel. Amém? Amém. Não ignore isso. Vamos lá? Vamos para 2 Reis. 2 de Reis, aí pertinho. 2 Reis, capítulo 19, versículo 1. Olha só. 2 Reis 19. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebná, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Bem pode ser que o Senhor, teu Deus, ouça todas as palavras de Rabizaque, a quem enviou o Senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo, para vituperá-lo com as palavras do Senhor, teu Deus, tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhe disse: assim direis o vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouvistes, com as quais os sacerdotes do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará à sua terra. A espada farei na sua terra. Agora, vamos lá em 1 de Reis, capítulo 19, também, para você ver como é que Satanás, como é que esse espírito de Jezabel, ela infiltra, ela manobra a obra do Senhor, ela tenta. E Acabe, versículo 1, 19:1, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro, estão me ouvindo? Amém. A Elias a dizer-lhes: assim me façam os deuses e outros tanto,
se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo, ele se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Versículo 4 diz assim, ele se foi ao deserto, caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo, atenção, tem alguém aí? E pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e disse-lhe, levanta-te, come. E olhou Elias, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Olha só, sempre pão e água, tá vendo? E comeu, e bebeu, e tomou, e a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse, levanta e come, porque muito comprido será o seu caminho. Você sabe por que estava acontecendo isso aqui? Porque Jezabel estava oprimindo a Elias. O sistema de Jezabel é esse. Ela veio para oprimir o povo de Deus, para ameaçar o povo de Deus. E eu não tolero a ameaça de Satanás nessa igreja. Eu não vou tolerar, igreja. Eu não vou tolerar. Eu não tolero. Amém? Amém? E nem você deve tolerar como igreja. A ameaça de Jezabel. Por quê? O que estava acontecendo com Elias aqui? Ele estava frágil, irmãos. Ela meteu uma ameaça nele. Ou seja, quando você está ameaçado de alguma coisa, como é que você fica? Apavorado, não é isso? Às vezes abatido, não é assim, igreja? E sabe o que acontece? Se você não estiver firme no Senhor, você vai pedir a morte. Como Elias fez, ele entrou em depressão, irmãos. Ele entrou em depressão. Ele ficou debaixo de um zimbro, pedindo, Deus me leve. Um homem cheio de potencial. Um homem cheio de Deus. Um homem temente a Deus, que preservava a verdade, que lutava pela verdade, que falava da verdade, que continuava na verdade. Mas mesmo assim, Jezabel ameaçou ele. E ele ficou deprimido. Ele ficou desejando a morte. Está conseguindo entender isso aqui? Amém. A opressão do diabo, do sistema de Jezabel é esse. Ela vem para tentar o quê? Deixar o povo totalmente o quê? Fragilizado. Porque se você está fragilizado, é aí justamente que ela quer pegar você. Porque você com o coração ferido, eu estou com o coração ferido com a irmã. Viu, irmão? Eu estou com o coração ferido com o pastor, viu? Eu estou com o coração ferido com fulano. Eu estou com o coração ferido com meu esposo. Eu estou com o coração ferido com minha esposa. Olha, irmãos, eu já vi crentes hospedando crentes em casa, pessoas que vinham de outro país, hospedavam, porque era uma pessoa cheia de Deus, era uma irmã cheia de Deus. Aí aquela irmã, que era casada, tinha filhos, olha só, aqui não foi só um caso não, eu já perdi as contas aqui na Alemanha. Aí a irmã começava a falar para aquela irmã cheia de Deus, né, que profetizava e tal, a situação toda, sabe o que ela falava? Separe do seu marido, caia fora. O que eu lembro assim, uns 2 ou 3 casos, o que eu lembro agora. Sabe o que acontecia? A irmãzinha que hospedou aquela profetisa em casa, que mandou ela separar do marido, passava-se alguns meses depois do divórcio, quem estava lá? A amiguinha que deu o conselho para ela separar do marido, agora casando com o marido dela. É misericórdia? Então vigie, irmãos. Vigie, porque a bênção que Deus colocou na sua vida, ninguém vai roubar. Jezabel, depois a gente vai entrar aqui também. Jezabel, ela soube que o esposo dela estava desejando uma herdade, uma herança que não era dele, que não era dela. E ele vai lá, ele conversa com o homem chamado Nabote para tomar aquele terreno, para tomar aquela vinha, para tomar aquela herança. Aleluia. Para roubar aquela herança de Nabote. E aí Acabe vai lá
Eu quero esse terreno. Eu te dou quanto você quiser. Eu troco, te dou um maior. Aí Nabote falou assim, olha, isso aqui é uma bênção do meu Deus. Isso aqui é uma bênção que veio dos meus pais. Irmão, o que é do pai, você não pode negociar. O que é do pai das luzes da sua vida, não negocie. Parece que eu estou cheio do Espírito Santo hoje, né? Ô, glória. Glória a Deus, aleluia. Aí Nabote, a minha herança eu não vou dar para você não, Satanás. Eu não vendo a minha herança. Eu não vendo a minha riqueza que o Senhor me deu. Eu não negocio, irmão, não negocie o que Deus colocou na sua vida. Satanás foi lá em Elias, manipulou Elias, ameaçou Elias, Elias ficou fragilizado. E o que foi que ele pediu? A morte. Ele se isolou, irmãos. Quando você estiver passando por alguma luta, não se isole. Porque vai vir uma ligação de telefone da sua casa, ou WhatsApp, ou uma palavrinha para massagear o seu ego e não te consertar. Aí você vai dizer o seguinte: é verdade. Pior que é uma mentira. Alguém está me ouvindo? Amém. Abra teu olho, crente. Abra teus ouvidos. Jesus falou que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Alguém está me entendendo? Amém. E aí, é nessa hora, irmãos, voltando para Elias foi debaixo de um zimbro. E o diabo quer que você fique debaixo de um zimbro, que você se isole, que você fique na caverna, que você diga: não quero mais saber de ninguém, não quero mais saber disso, não quero mais saber daquilo. É isso que Jezabel faz na nossa vida. Ela vem, ela ameaça, ela constrói uma mentira de Satanás no nosso coração, e aí você fica totalmente envolvida. E agora o que eu vou fazer? Vai fazer o que ela estava fazendo com o Acabe? Eu quero a morte, Senhor. Mas conhece sincero com Deus, sabe o que Deus disse? Ele falou: não, meu filho, você não vai morrer, não. Porque eu sei da sinceridade do teu coração. Eu sei da verdade que estabelece na sua vida comigo. Você tem muito ainda para fazer na terra. Você crê que você tem muito ainda para fazer aqui nessa terra? Levante a mão, só quem crê que você tem muito ainda para fazer aqui nessa terra. E as portas do inferno, elas não vão prevalecer sobre a igreja. Porque nós temos que ser pessoas de atitude, irmãos. Quando a palavra de Deus diz: as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja, significa que nós temos que nos posicionar. Nós somos a igreja e as portas do adversário não vão prevalecer. Quando Jezabel veio com a mentira dela, para ficar falando mentiras aos nossos ouvidos e construindo uma coisa errada em nosso coração, aí, aleluia, se não me engano é em Timóteo, eu acho que é em Coríntios, estou me engano agora, Paulo vai dizer assim: a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. E aí você vai ver o outro ponto. Ela ataca com a mentira, manipula com a mentira, Isabel. Ela ataca as pessoas feridas. Porque se você está ferido, se você está machucado, se você está zangado, se você está aborrecido, se você está incontente, ela vai dizer assim: tudo que você fez não valeu a pena. Se perder foi seu tempo nesse lugar. O diabo faz isso. E para concluir. Está concluindo. Uma outra área que ela vem e esse sistema de Jezabel. Vamos ler mais uma vez em Apocalipse. Você sabe, né? A história de Nabote, né? Vocês conhecem a história de Nabote? Conhecem a história de Nabote? Quem conhece aqui a história de Nabote? Quem conhece a história de Nabote? Não, então peraí, fique me reis ainda um pouquinho. Fique reis ainda um pouquinho. Não, eu quero só falar aqui umas palavras, não. Vamos aqui rapidinho. Vamos só ler então Nabote e pronto. Vamos aqui, 1 de Reis, capítulo 21. Vamos ler ele e a gente vai orar agora. Amém, igreja? Amém. Vamos ler aqui rapidinho.
Então a segunda ação dele é atacar pessoas feridas. Satanás vem para lançar pressões, te colocar você no caminho da solidão. Então, obedeça a Deus, irmãos. Uma outra área, ela vai supervalorizar a sua vontade. Ele não está fazendo nada por mim. Olha, ela não está fazendo nada por mim. Aí vem aquela pessoa, ele vai supervalorizar a sua vontade. Vai dizer que você é isso, que você é boa, que você é perfeita, que você é agradável. Você vai colocar você no lugar de Deus. Sabia disso? 21. E sucedeu, a partir desse primeiro, estão comigo? E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Que Acabe falou a Nabote, estão comigo? Versículo 2, dizendo, dá-me a tua vinha. Acabe era o rei de Israel, amém, igreja? Que era esposo de Jezabel. Olha o que ele diz para Nabote, dá-me a tua herança, dá-me os teus bens. Ele está dizendo isso. Olha só. Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha, e te darei por ela outra vinha melhor do que a sua. Ai, ai, ai. Ou se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe, não, eu não negocio. Não! Eu vou ficar com meu Deus! Alguém está me ouvindo? Amém. Acabe. Porém, versículo 3, Nabote disse a Acabe, guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Ou seja, me proteja, me livre disso, Senhor. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falada, dizendo, não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, olha o que o diabo faz, quando você fica triste, abatido, e você não come a palavra de Deus, ele vai te oprimir. Ele vai encher o seu ego. Ele vai dar um jeitinho para você. Aí, o que acontece nessa hora? Porém, vindo a esposa dele, Jezabel, versículo 5, sua mulher disse, que há de que está no desgosto do teu espírito, meu esposo? E por que você não come pão? E ele lhe disse, porque falei a Nabote. E ele lhe disse, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém, ele disse, não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, estão me ouvindo? Versículo 7, então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governaste tu agora no reino de Israel? Levanta-te, meu marido, come o pão e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, esse que falou que não ia te dar. Eu te darei, eu vou dar um jeitinho, eu vou encher seu ego, eu vou massagear seu ego, eu vou ali fazer um planinho para derrubar aquela pessoa e dizer que eu tenho razão. Alguém está entendendo isso? Amém. Está mais claro do que isso, igreja? Aí o que vai acontecer? Versículo 8. Então ela escreveu uma carta. Olha, em nome de Acabe. Tem um recado para dar a vocês, viu? Eu quero conversar com vocês. Não. Eu quero conversar, eu quero colocar uns pinguinhos no i, viu? Que pinguinho no i? Eu quero colocar algumas coisas na mesa. Não, venha. A gente vai conversar hoje. Viu? Vamos conversar hoje. Venha. Não, meu filhinho, Acabezinho, não, eu vou dar um jeitinho. Você não vai ficar assim. A sua vida não vai ficar porque você não merece isso. Porque você é rei. Porque você é autoridade. Porque você é dono da verdade. Então, versículo 8, escreveu lá a carta. Em nome de Acabe, um aviso. E a selou com o seu sinete. Olha, com o anel dela. Com o sinete do homem.
e mandou as cartas aos anciãos, às autoridades, irmãos. Jezabel, ela gosta de atacar autoridades, viu? Jezabel gosta de destruir autoridades, de matar a cabeça de autoridades. Como ela fez com João Batista. Cortou a cabeça, não foi? Mas ele foi fiel até a morte. E a selou com o seu sinete. E escreveu as cartas dizendo: apregoai um jejum. Olha, ela faz jejum, gente. Jezabel faz jejum. Ela também é espiritual, viu? Não se engane, não. Não se engane, não. Ela é espiritual. Tem alguém ouvindo? Amém. Apregoai um jejum e põe de Nabote acima do povo. Ela chamou a liderança. Ela foi pegando um por um. Eu imagino assim, pegando a liderança das crianças, pegando a liderança do louvor, pegando a liderança do grupo de louvor, da adoração, pegando a liderança do pessoal que ora, pegando a liderança das pessoas que ajudam na obra, para fazer um esquema. E esse esquema, em nome de Jesus, eu ordeno que todo espírito de Jezabel, sobre as igrejas que param na terra, não é só essa não, todas as igrejas que param na terra, esse esquema de Jezabel hoje vai ser destruído em nome de Jesus. Por que vai prevalecer a verdade? Jezabel, ela não vai vencer a Cristo, ela não vai vencer a verdade, ela não vai ficar dando jeitinho na sua vida, ela não vai ficar enchendo o seu ego, ela não vai ficar marcando esquema de reuniões por fora para lutar contra o líder, porque ela quer atacar o líder. Cortou a cabeça do líder, não tem mais corpo, filho. A cabeça da igreja é o pastor. Cortou a cabeça, como é que vai ficar o corpo? É assim. Cortou a cabeça do marido, como é que vai ficar a esposa? Amém? Amém. Quem tem ouvidos, ouça. 9, escreveu cartas. 16, 10. E põe de defronte dele 2 homens. Olha, ele convida homens, viu? Filhos de Belial, que é filho de Satanás. Belial significa Satanás. Que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus. Olha, ela usa até o nome de Deus, viu? E contra o rei. E trazei o fora e mate ele apedrejado. Mata o líder, gente. Joga pedra nele. Ele não vale nada, ele não presta. Ele só faz coisa ruim. Ele me oprimiu. Ele me caluniou. Ele falou mal de mim. Hein? Alguém está me acompanhando? Amém. E aí, o que aconteceu? Ela conseguiu matar Nabote. Mas ela não matou Deus. Nem o Deus de Nabote. Nem a sinceridade de Nabote. Porque Nabote foi fiel até a morte. Ser fiel até a morte. E o Senhor vai dar a coroa da vida. Você crê nisso? Amém. Então você veja que ela manipula as pessoas, gente. Ela vai dando um jeitinho ali para alguns irmãos. Dando uma soluçãozinha. E que tiver mais fraquinho, ele vai caindo na rede. E no final, sabe qual é o destino dessas pessoas? Ficar igual a ela. Ficar igual a esse sistema de Satanás. De mentira. E ela pega e matou. Aí no versículo 11 diz assim: e os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres, que habitavam na tua cidade, fizeram como Jezabel lhe ordenaram. Olha, ela que ordenou, viu? Conforme estava escrito nas cartas, eu lhes mandara, apregoaram um jejum, outro jejum. Olha só, gente, me acompanhe, 12. E puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, puseram defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele e Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e apedrejaram com pedras e morreu. Então enviaram, versículo 14, a Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel, que ela destruiu um líder, que ela destruiu um pastor, que ela destruiu um sacerdote, que ela matou um homem de Deus, olha o que ela faz. Levanta-te depressa, Acabe. Eu já acabei com ele. Eu consegui, Acabe. Nós estamos de parabéns.
Possui agora a vinha dele, a qual ele te recusou, ele não te recusou? Então, dá por dinheiro, que você deu dinheiro a Nabote, não foi? Então ele não vive mais, meu filho, pode pegar lá que é seu. Toma posse, toma cadeira, toma a herdade, toma todas as ferramentas que estavam na mão dele, porque agora é sua. E sucedeu o que? Ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para possuir. É assim em termos de Acabe e de Jezabel. Vamos ficar de pé. Vamos orar, irmãos. A gente só vai ficar forte como igreja sem chegar ao medo. A gente vai repetir de novo. Nós ficaremos fortes no Senhor se a igreja estiver de mãos dadas. Se a igreja viver sempre na luz. Amém, irmãos? Vamos viver na luz, irmãos. Vamos viver no Senhor. Vamos viver na verdade. Vamos viver na verdade que nos liberta. A verdade que transforma. Você colocou com Deus forte e baixinho. Eu quero orar agora pelas nossas vidas, para que a gente continue perseverando no Senhor e não desistir da caminhada. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, o que está acontecendo nesse dia de hoje na sua vida. Mas eu tenho essa palavra para entregar para mim e para você nesta manhã. E dizer que no Senhor a gente vai vencer. Que no Senhor Jesus a gente vai viver com Ele eternamente. Eu quero dizer para mim e para você hoje, nesta manhã, se ficarmos na verdade, a mentira não vai prevalecer. As portas do inferno não vão prevalecer. Amém, irmãos? Eu controlo aqui. Amém, irmãos? Pai, em nome de Jesus. Hoje, essa palavra foi um pouco... Eu não vou dizer o que foi a palavra não, porque o Senhor sabe como foi a palavra, Pai. Foi para cada um de nós. Não passamos daqui hoje assustados, mas encorajados a não se entregar, a não deixar que as trevas venham roubar, venham matar e destruir a nossa fé, Pai. Pai, em nome de Jesus. A tua palavra diz que aquele que perseverar até o final, esse será salvo. Senhor, nos dê essa unção de perseverança na vida de cada um aqui hoje, Senhor. O Senhor sabe, meu Deus, meu Pai, o que cada um tem enfrentado no passado. O Senhor sabe os sistemas e aleluia, Senhor, e as artimanhas, os ardis do adversário que tem se levantado contra a tua igreja nesse último tempo. Mas em nome de Jesus, Pai, eu te peço, renova nossa mente, renova nosso entendimento nesta manhã de hoje, que possamos sair daqui hoje convicto de quem somos em Ti, Senhor. Não deixa que nada venha desviar a nossa atenção, a nossa convicção de quem Tu és sobre nós, de quem Tu és sobre a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agora pedir a Ti, Senhor, para ser anulado, para ser cancelado, para ser destruído toda palavra de envenenamento contra a Tua igreja, de toda palavra de influência de Jezabel, do esquema de Jezabel, da manipulação de Jezabel sobre o Teu povo, Pai. Pai, eu quero orar por aqueles que estão se sentindo feridos, fracos, injustiçados, aonde esse sistema de Jezabel, ela vem justamente para perverter o teu povo, como tentou fazer com Elias, colocar Elias naquele lugar de depressão, naquele lugar de desesperança. Mas a tua palavra diz que tu és a nossa esperança. Em nome de Jesus, Pai, vem renovar hoje aqui em nossos corações, Senhor, na tua verdade, no teu caminho. Senhor, nos ajuda, Senhor, a não entregar aquilo que o Senhor tem colocado sobre nossas vidas, a não entregar aquilo que o Senhor tem mostrado quem nós somos em Ti, Senhor. Nós somos filhos e não escravos, nós somos escolhidos e não, aleluia, bastardos. Nós somos Teus filhos, Senhor. Senhor, venha derramar um selo aqui hoje em nossas vidas, na vida de cada um aqui nesta manhã de hoje, Pai, daquilo que esses dias, que por esses meses, esse sistema do mundo, esse sistema de
Jezabel, esse sistema de Acabe que vem para deprimir teu povo, para botar o teu povo, aleluia, isolado, botar o teu povo na caverna, botar o teu povo deprimido, botar o teu povo doente, Senhor. Pai, eu te peço hoje saúde, saúde abundante, saúde na fé, saúde na caminhada, saúde na fidelidade, saúde na obediência. Da tua palavra, Senhor, meu Deus, derruba todas as fortalezas que Jezabel e sua equipe tentou manipular esta igreja, tentou sustentar mentiras contra esta obra, Pai, que não prevaleça nem sobre esta obra, nem nenhuma obra da tua igreja na terra, Senhor. Dê sabedoria aos líderes, Senhor, dê discernimento aos líderes, dê convicção, dê estratégia a cada um, Senhor, dê força a cada um, aqueles que estão fracos agora, aqueles que estão sendo já totalmente escravizados por esse sistema. Pai, nós pedimos agora que haja uma liberação do céu sobre cada ministério na terra, Senhor, das igrejas que são compromissadas, como o Senhor falou na igreja de Tiatira. O Senhor não tolerava esse sistema, esse esquema de Jezabel. Senhor, destrua agora, se há alguma infiltração nessa igreja, de sistema de Jezabel, de influência, de manipulação, de mentira, de armadura, de investida contra o teu povo, Senhor, joga por terra agora, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, pela vida de cada um aqui, pela vida de cada um que está aqui hoje, Senhor. Às vezes o sistema de Jezabel, ele às vezes é também enfrentado na empresa, às vezes é enfrentado na casa, às vezes é enfrentado nos relacionamentos, Senhor. Seja quebrado agora todo o sistema de Jezabel, todo o sistema de opressão, aleluia, Senhor, de manipulação, de ataque, de mentira, de aleluia, Senhor, de confrontos malignos, Senhor. Pai, renove hoje a mente do teu povo, renove a tua igreja nesta manhã de hoje, Pai, que possamos sair daqui hoje renovados, revestidos do alto, Senhor, em nome de Jesus. Derrama um azeite novo, Senhor, um azeite novo sobre a tua igreja, um azeite que cura, um azeite que liberta, um azeite que transforma, um azeite que dá uma unção nova do teu Espírito Santo, Senhor. Aqueles que estão doentes, aqueles que estão cansados, Senhor, derrama hoje uma carga de uma unção nova do teu Espírito, de alegria, de perseverança, de convicção, de aleluia, Senhor, de sabedoria do alto, Pai. Pai, derruba agora, Senhor, toda a palavra que veio, toda aleluia, influência que veio para corromper a mente da tua igreja, para corromper a tua igreja, para desfazer a tua obra, Senhor. Meu Deus, joga por terra agora, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, derrama a sabedoria do alto sobre a mente das nossas mentes, as nossas vidas, Senhor, a vida de cada um aqui, Pai. Eu não sei a luta que cada um está passando, Pai, mas eu sei o Deus que vence todas as lutas. Eu te conheço, Senhor, que o Senhor é aquele que vence, que o Senhor é aquele que batalha por nós, que peleja por nós, que guerreia por nós, Senhor. Por isso eu te peço nessa manhã de hoje aqui, Pai, em nome de Jesus, Senhor, renova essa verdade, Pai, renova a tua palavra em nós, renova, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, a tua presença, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha sarar nossas vidas, Senhor, dos abusos, das perseguições, das calúnias, das mentiras, das maldades. Senhor, sabemos, como o Senhor diz, nós vivemos um tempo trabalhosos, mas não queremos corromper nosso coração e declinar ele para esse mundo sem a tua presença, Pai. Mantenha-nos, Senhor, na tua presença, no teu caminho, na tua verdade, na tua luz, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, te louvamos, te glorificamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Que o grande amor de Deus, Que assim seja. que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo Que assim seja. e a consolação do Espírito Santo de Deus Que assim seja. seja com toda a igreja na terra. Amém. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Aleluia. Alegria encontrei em seu amor. Me dê mais volume aí, irmão Márcio. Tô chegando e tirando toda dor, todo medo que existia foi embora e eu senti o poder de Deus agindo sobre mim. O meu Deus, Ele é forte, verdadeiro, príncipe da paz, me amou primeiro. Ele é fiel comigo.
O meu Deus é forte, justo e verdadeiro, me sempre dá mais, me amou, ele é fiel comigo, sempre meu amigo, mesmo sendo falho, fraco e pecador. O meu Deus é forte, ele é forte, verdadeiro, me sempre dá mais, me amor primeiro, sempre meu amigo, mesmo sendo falho, fraco e pecador, ele sempre nos amou, igreja, ele sempre nos amará, irmãos. Eu creio que o tempo de cantar chegou. O Senhor guerreia por nós. A alegria do Senhor é a nossa